Olá, meu nome é Roseli, eu sou espiritualista, cristã. Só para explicar um pouquinho sobre a minha pessoa, eu sou espiritualista, sou cristã, me considero cristã porque meu mestre maior é o Cristo Jesus. E sou taróloga, tenho até na minha plataforma já alguns vídeos sobre tarô. Mas o que eu quero falar aqui, gente, é o seguinte: eu tive uma visão espiritual, essas visões eu tenho já há alguns anos. Eu comecei a ter essas visões a partir do ano de 2003, que foi assim um despertar espiritual para mim muito grande. E tive outras visões que eu não tive coragem de vir a público para falar. Mas assim, essa última que eu tive, eu me senti incomodada e a espiritualidade me incomodando, assim, né? Para eu falar sobre o que eu vi. Eu não vou falar sobre o que eu vi no passado, né? Coisas que eu vi lá e eu não vi em público falar. Mas, assim, até por falta de coragem mesmo, Mas se Deus dá a visão é porque a gente precisa chegar até alguém, né? O que a gente vê precisa chegar até alguém, senão Deus não daria essas visões pra gente. Então, o que que eu vi, que inclusive mexeu muito comigo. Eu fui em projeção astral, né? A minha visão foi em projeção astral. Eu fui em espírito, né? Meu corpo, para quem não sabe o que é a projeção astral, você dorme, deita, né? Fica lá dormindo. Tem gente que faz a projeção astral acordado mesmo, só senta, relaxa, entra em meditação e sai em projeção astral. No meu caso é quando eu deito e durmo. Não é sonho, não é como se fosse um sonho, é consciente. Eu relaxo meu corpo descansa e eu saio em projeção astral consciente. E aí eu fui para a cidade, eu estava na cidade de Nova York, em cima de um prédio em Manhattan. E quando acontece isso, eu sei que é uma visão do futuro, porque eu já tive outras vezes, né, de outras coisas que aconteceu. Então eu estava lá, eu estava em cima de um prédio ali em Manhattan, Nova York, e de repente tudo começou a tremer. E o prédio que eu estava, ele logo que tremeu, foi tão forte, que o prédio que eu estava, ele foi sugado para dentro da terra. E eu fui sendo sugada no vácuo dele, gente, no vácuo. Ele foi sendo sugado para dentro da terra e eu fui junto. E aí, de repente, eu voltei pro corpo, né? Tava na cama, né? Na minha cama, deitada. E aí eu voltei com tudo, eu fui puxada pro meu corpo físico e voltei. Mas assim, até assim, a coisa foi tão apavorante que eu voltei com tudo pro meu corpo, que eu fui puxada no vácuo do desabamento do prédio. E me deu, eu acordei na mesma hora, meu corpo físico acordou na hora, né, com aquela situação, e me deu até taquicardia, gente, de tão forte que foi a coisa. E assim, o jeito que eu vi acontecer, vai ser um tremor de terra tão grande, que assim, o que aconteceu na Venezuela foi fichinha pro que vai acontecer em Nova York. Em Nova York, os prédios eles vão ser sugados para dentro da terra. Gente, Nova York não vai existir mais depois disso. Não vai existir. Porque tudo foi sugado, tudo assim, ó, tudo, aqueles prédios, aquelas coisas mais lindas. Eu tava num prédio super alto. Eu, como espírito, né, meu espírito tava naquele prédio super alto, aqueles prédios lindos que tem lá, aquilo ali tudo sendo sugado para a terra. Foi muito rápido mesmo. Então, assim, como eu tive essa visão e eu já tive outras e não vinha público para falar, e aí eu cheguei à conclusão, junto com a minha espiritualidade, com os meus mentores, com o próprio Cristo mesmo, né, o Cristo Jesus, e
se Deus dá, se Jesus permite você ter uma visão assim, é porque alguém precisa saber do que vai acontecer. Porque senão a gente não vai ver isso de graça, só para, eu vi tal, vi isso, vi aquilo, Deus me deu essa visão, e tá, você vai guardar para você, o que minha espiritualidade tá falando para mim. Tá, Deus te deu a visão, mas você vai guardar para você? Você acha que Deus dá isso aí para você guardar como um presente para você? Não, gente, então é porque alguém precisa saber. Deus dá a visão para que outras pessoas saibam. Então, assim, eu sinto, assim, não vi data, a espiritualidade não me falou data, Mas, assim, e o que eu vi foi antes do terremoto da Venezuela, viu? Foi antes. Essa visão que Deus me deu foi antes do terremoto da Venezuela. Então a espiritualidade está dizendo assim, que o terremoto da Venezuela é só o começo. Que nosso planeta vai passar por tribulações, vai passar por algumas tribulações, mas não é para provocar medo, não sintam medo. Porque quem está com Deus, quem está com Jesus, tem proteção. Mas se vem uma visão assim para a gente e a gente tem que falar, é porque alguém tem que ser avisado. E você que gosta de passear em Nova York, você já vai estar sabendo que o risco que cada um vai estar correndo, né, gente? Então, assim, eu creio que o governo americano vai estar ciente disso, que Deus não vai mandar uma coisa dessa, sendo que muitas pessoas pode desencarnar num evento desse, como aconteceu na Venezuela também, sim, pode, mas tem muitas pessoas ali que podem ser salvas. Então, tipo assim, se o governo dos Estados Unidos previu, né, tal coisa, e vai lá e avisa as pessoas, e faz uma evacuação, sempre vai ter aquele que não vai acreditar e não vai dar ouvido, né, gente? Então, esses aí é o que tá aí predestinado para desencarnar mesmo no evento. Mas tem aqueles que, né, obedecem ao chamado de Deus, ao chamado divino. Então, se servir essa visão para alerta para brasileiros que vai sempre para os Estados Unidos, que vai sempre para Nova York, ou se esse vídeo chegar em alguma coisa em relação ao governo americano também, não sei. Vai que chegue, né, gente? Vai que chegue, né? Então, é a visão que eu tive, uma visão que Deus me deu sobre Nova York, gente. E como aconteceu na Venezuela, e Deus me deu essa visão de Nova York, então, eu acredito que não vai ser só nesses lugares, terão outras coisas vindo por aí, né? Mas Papai do Céu vai ser misericordioso e vai estar preparando todo mundo, né? Pra gente ficar aí, não ser pego, como diz a velha filosofia, não ser pego de calça curta, né? Eu espero que vocês, que chegue, né? Que esse aviso chegue até as pessoas que precisam ouvir. Um beijo grande e até o próximo vídeo, até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe o povo do planeta Terra, que Deus abençoe o povo do Brasil, que Papai do Céu cuide de todos, cuide do planeta Terra, que o Divino Jesus, que é o nosso Cristo planetário, tenha misericórdia, né, gente? Tenha misericórdia de todos nós, ampare todos nós, ampare o Brasil, ampare em todos os aspectos, nessas questões ambientais, essas questões de uma possível catástrofe, que Deus coloque os anjos no lugar certo para as pessoas que merecem, né? Merece socorro, merece serem avisadas, né, gente? Quem crê em Deus, crê numa mensagem como essa que eu estou dando aqui, tá bom? Um beijo para todos.